Bom, pessoal, agora voltando então com essa figura que eu falei para vocês, né? Só ilustrando essa questão da como que a gente gera um organismo, aí no caso uma planta transgênica, né? Especificamente a Roundup Ready lá da soja, né? Então aqui no caso a gente tem a Agrobacterium sp4, que é a bactéria de onde foi retirado esse gene de resistência ao glifosato, tá? Então, essa agrobactéria tem o plasmídio aqui com o gene de interesse, que é esse EPSP sintetase, né? Aí, beleza, retirou o plasmídio dessa bactéria, e aí aqui também a gente pega, desse vírus do mosaico da couve-flor, um gene promotor. O que é esse gene promotor? Para que ele serve? Né? Ele vai iniciar, ele vai permitir que aconteça a expressão gênica desse gene de interesse que a gente quer, né? Então, faz o plasmídio recombinante com esse plasmídio que tem o gene de resistência ao glifosato, com esse gene promotor, né? Então, pegou, fez aqui o plasmídio recombinante, introduziu de volta aqui na bactéria, né? E agora a gente tem, novamente, aquele esquema lá que eu falei do DNA recombinante, né? A gente tem a bactéria geneticamente modificada, tá? Aí, beleza, pegou a bactéria geneticamente modificada, né? Que tem aquele gene lá que a gente tem o interesse ali, e aí pega esse gene, então, e transfere ele para o cromossomo da célula da planta, tá? Então, aqui a gente tem a celulinha da planta, botou o gene de produção ali da enzima na planta, no cromossomo da planta, tá? Aí a gente cultiva, então, esses tecidos dessa planta, tal, e vai lá e planta ela, né? E aí ela começa a germinar. Então, aqui a gente tem a soja transgênica produtora dessa enzima, a EPSP sintetase, né? Que vai acabar, então, neutralizando, tornando inócuo o herbicida glifosato, tá? Então, é assim, dessa forma que a gente tem a produção dessa planta chamada de Roundup Ready, tá? Então, Roundup Ready porque ela está pronta para receber o glifosato, o herbicida glifosato, que é o Roundup, certo? Então, é dessa forma que acontece a geração, a produção dessa soja transgênica bem polêmica aí. Aí, agora ela pode receber o glifosato quanto ela quiser, ou na época que ela quiser, que não vai acontecer nada com essa planta, tá? Mas com as pessoas que ingerem a planta, aí a gente já não sabe, né? Apesar de todas as vantagens, o uso desses transgênicos na agricultura envolve riscos para o meio ambiente, para a economia, para os seres humanos e outros animais também. Quais que são esses riscos, né? A gente tem alteração da palatabilidade ou aroma das plantas, então muda o gosto, muda o cheiro das plantas, porque você está alterando o material genético, você está alterando o que essa planta está produzindo, né? Qual a expressão gênica dessa planta e automaticamente o que ela está produzindo de proteínas e de, enfim, outras substâncias. Morte de espécies não alvo, incluindo polinizadores, tá? Então, você faz lá uma planta transgênica que tem algum gene específico para resistir a algum inseto, né? Alguma peste lá. Só que aí você acaba matando outro tipo de inseto que não tinha nada a ver com o abacaxi. Você mata a abelhinha. Só que aí é um problema, né? Porque a abelhinha é polinizadora, ela é benéfica para essa plantação, porque ela leva o pólen de planta em planta para poder aumentar aí a plantação, então acaba matando esses insetos que não tem nada a ver. Isso é prejudicial também. Transmissão horizontal. Então, passagem de material genético entre plantas de espécies diferentes, né? Então, a gente pode ter esse problema aí de passar um material genético com uma planta que a gente não queria que tivesse passado, né? A gente quer que seja só naquela plantação ali, específica. Só que esse material genético vai mudando de lugar, né? Tem essa questão dos polinizadores, eles vão levando para outras plantações, então aí começa a misturar esse material genético das plantas modificadas com as não modificadas e fica uma salada ali, né? Começa a modificar as que a gente não queria, tá? Então pode dar problema. Comprometimento da fixação biológica de nitrogênio. Se vocês lembrarem lá das aulas de botânica, né, que eu falei, de ecologia também, que eu falei da questão de fixação do nitrogênio, a gente tem algumas
bactérias que ficam associadas às raízes, né, de leguminosas, tá? Essas bactérias, então, elas são responsáveis por fazer a fixação do nitrogênio do ar, né? O nitrogênio está disperso aí no ar, está dissolvido no ar, e aí ele precisa ser captado e fixado no solo e nas plantas, para ser utilizado para fazer matéria orgânica posteriormente. Quem faz essa fixação do nitrogênio do ar? São essas bactérias fixadoras de nitrogênio, né? Se você modifica a estrutura gênica das plantas, você pode estar alterando a interação dessas plantas com essas bactérias. E aí acaba podendo comprometer o trabalho delas, a função delas de fixar o nitrogênio, certo? Porque elas dependem diretamente dessa planta. Então, é uma associação simbiótica interessante que os dois ganham, né? Então, tanto as bactérias quanto as plantas acabam ganhando. Só que se você altera a estrutura ou o funcionamento daquela planta, ela pode não interagir tão bem mais com aquelas bactérias e aí acaba causando um problema, tá? Pode causar reações alérgicas, então a pessoa comia aquela planta e não acontecia nada. E depois que modificou geneticamente, veio alguma coisa que não cai muito bem, a pessoa começa a ter reação alérgica àquela planta. Alterações imunológicas, né, também, então, essas plantas podem podem fazer com que meu sistema imune não reconheça muito bem, né. Maior dependência dos agricultores em relação a poucos fornecedores, tá. Então, poucos fornecedores têm essa tecnologia dos transgênicos. Aí os agricultores, então, eles vão estar dependentes o tempo inteiro desses poucos fornecedores que vão ter esse monopólio aí, né? Então, eles vão acabar tendo muito mais lucro em cima desses agricultores. Por quê? Como eles são poucos, eles concentram essa tecnologia e os agricultores têm interesse em ter essa tecnologia, eles vão poder cobrar muito mais caro, né? Para poder compartilhar e para poder vender essa tecnologia para os agricultores, tá? A lei da oferta e da procura ali, né? Então tem poucas pessoas ofertando, só que tem muita gente querendo, então quem está ofertando acaba subindo o preço, né? E acaba ficando esse monopóliozinho aí e os agricultores ficam dependentes disso daí, tá? Aí a gente tem uma terminologia, né? Uma condição aí chamada de Terminator Technology, que é a inclusão nas plantas geneticamente modificadas de alguns genes que determinam a esterilidade dos descendentes, né? Então, a planta germina, nasce lá bonitinha, só que ela não consegue se reproduzir, ela não vai ter descendentes, elas ficam estéreis, né? Com isso, o agricultor não pode reservar parte da colheita para plantar a próxima safra, porque aí as plantas que nascem são estéreis, né? Então, ele não pode plantar aquelas plantas que ele quer fazer ali, a produção, e aí reservar uma parte ali para poder reproduzir e pegar as sementes e plantar no próximo ano. Não, porque tem esse gene que determina a esterilidade dos descendentes, então não tem como continuar a plantação, né? Então, ano após ano, os agricultores precisarão comprar mais sementes, aumentando o grau de dependência mais ainda em relação às grandes companhias, né? Então, isso daí é uma forma bem espertinha de deixar os caras bem independentes, né? Porque todo ano eles têm que comprar semente. Não adianta comprar esse ano e tentar fazer a continuidade daquela plantação, porque as plantas que são geradas são estéreis, então não vai para frente. Então tem que comprar semente esse ano, plantou, beleza, colheu tudo que tinha lá, acabou, não dá para continuar. Ano que vem tem que comprar mais e fazer de novo, tá? Então isso aumenta a dependência também. As empresas defendem essa tecnologia, dizendo ser a única maneira de garantir o retorno financeiro do empreendimento delas, né? Bom, aí é uma questão de prioridades e interesses de cada empresa, dos agricultores, enfim, tá? Aí a gente tem um outro tipo também de tecnologia bem interessante, que é a terapia gênica, né? Eu vou falar um pouquinho dela, mas daqui a pouco. Vou tomar uma aguinha primeiro.